Olá, eu sou Kátia, PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC em que esperamos contribuir com a sua formação e prática pedagógica. Estamos todos juntos, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Um provérbio chinês diz que se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando um pão, ao se encontrarem, eles trocam os pães e cada um vai embora com um. Porém, se dois homens vão caminhando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, ao se encontrarem, eles trocam as ideias e cada um volta com duas. Esse é o nosso objetivo, fazermos parte do desenvolvimento uns dos outros. Vivemos tempos de isolamento social, mas a tecnologia nos possibilita a interação e a troca de experiências por meio de várias ferramentas. Uma delas é o chat do YouTube à nossa disposição, onde todos têm a liberdade de se manifestar. Cabe, no entanto, lembrar que liberdade implica em responsabilidade. Então, para aproveitarmos bem esse momento e esse recurso, são necessárias algumas orientações. Todas as ideias podem ser expostas, mas é importante lembrarmos da cordialidade, urbanidade e respeito, como convém aos educadores e como está disposto nos artigos 241 e 242 do Estatuto do Funcionário Público de 1968. Os comentários e as perguntas devem ser pertinentes ao tema e também à competência dos palestrantes e da equipe responsável. A equipe de PCNPs mediará as conversas de forma que todos possam interagir e participar, mantendo o foco na promoção de um ambiente de aprendizagem agradável e produtivo. Esclarecimentos que eventualmente não possam ser feitos de imediato serão encaminhados pela equipe responsável posteriormente. Contamos com a sua colaboração e desde já agradecemos, desejando a todos um bom trabalho. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui reunidos para mais uma TPC da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto, cujo tema será Metodologias Ativas para o Ensino Remoto. A TPC de hoje será dividida em duas partes. Na primeira parte, a Sandra e eu, que somos PCNPs de Língua Portuguesa, faremos uma breve introdução sobre o assunto. Já na segunda parte, nós teremos uma convidada, a professora Gislaine, que é especialista em gamificação, e ela dará prosseguimento à nossa formação. Desejamos uma ótima TPC a todos e todas. Você segue daí agora, Sandra? Sigo sim, Rogério. Bom dia a todos. Esperamos que todos estejam com muita saúde, que é o mais importante nesse momento, não é mesmo? Bem, vocês devem estar lembrados que no ano passado nós fizemos uma formação sobre metodologias ativas. No ano passado, essa formação ela foi voltada para o ensino presencial, já que nós estávamos no ensino presencial. Hoje, com o ensino remoto, tornou-se mais do que necessário novas abordagens e novas ferramentas para conseguirmos chegar até os alunos, para proporcionar-lhes aprendizagens. A boa notícia é que, pela necessidade, nós já estamos utilizando uma das ferramentas principais das metodologias ativas, que é a tecnologia. Então, nós aqui preparamos para vocês um material e eu peço um minutinho para apresentar para vocês um estudo que nós fizemos para essa introdução. Vamos lá. Bom, aqui, só para a gente lembrar, o que são metodologias ativas, quais metodologias ativas nós conhecemos, quais nós utilizamos, quais nós não conhecemos, só para a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente conhece, tudo bem?
aqui nós já temos algumas definições do estudo que nós fizemos. Segundo Fausto e Camargo, nesse trecho, eles analisam o objetivo de usar uma metodologia ativa. As metodologias ativas, elas têm como objetivo incentivar o aluno a ser autônomo e torná-lo protagonista do seu aprendizado. Os alunos partem de um problema, de uma situação real e participam ativamente da sua aprendizagem, ficando dessa forma no centro do processo de aprendizagem. As metodologias ativas, elas propiciam um ensino em que os alunos busquem as soluções do mundo real, colocando a mão na massa, sendo protagonistas e utilizando as tecnologias digitais, por exemplo. Ou seja, nesse momento em que nós estamos vivendo e já utilizando as ferramentas da tecnologia, nós devemos aproveitar esse momento para proporcionar a autonomia e o protagonismo dos alunos, não é mesmo? Um minutinho para eu passar para o próximo slide, que nós temos um outro estudioso aqui, que é o Camargo e o Dados. Nesse slide aqui, ele afirma que com as metodologias ativas, os alunos deixam de ser agentes passivos. O que é isso? Aqueles alunos que só ouvem e fazem as atividades quando são solicitados. Com as metodologias ativas, eles passam a ser ativos, como o próprio nome já diz, né? No processo de aprendizagem. Eles deixam de ser passivos e passam a ser ativos. Tudo bem? Bom, aí nós trouxemos para vocês aqui também alguns exemplos de metodologias ativas. Nós temos muitas, não vamos falar de todas, porque são muitas mesmo. Muitas são utilizadas somente no ensino presencial e outras podem e devem ser utilizadas no ensino remoto. Por exemplo, o ano passado nós falamos muito da sala de aula invertida, não é mesmo? O que consiste a sala de aula invertida? Nesse modelo, ao invés do professor, na sala de aula, ele pedir uma atividade para que seja feita ali de trabalho de casa, o professor antecipa esse trabalho, solicitando uma pesquisa, uma leitura ou a apreciação de um filme, um vídeo, isso antes dos alunos irem para as aulas. Quando os alunos chegam, eles já trazem as dúvidas, os questionamentos, e a partir daí a aula se dará. A sala de aula invertida, ela é muito oportuna nos dias de hoje, com o ensino remoto, principalmente nessa questão do professor solicitar qualquer leitura ou pesquisa antes de uma aula. Isso, gente, para todas as disciplinas. Pode ser uma leitura de um texto didático ou de um livro paradidático, análise de um filme, de charges, de quadrinhos, qualquer coisa, para depois discutir com os alunos o que entenderam e, a partir daí, dar sequência às aulas. Um ótimo recurso também, como sala de aula invertida, que devemos utilizar, é a devolutiva que o professor pode e deve fazer com os alunos a respeito das aulas do Centro de Mídias. Eu sei que muitos professores já estão fazendo isso. Aqueles que não estão, esse daqui é um lembrete que ele pode fazer isso. Por quê? Primeiro, os alunos assistem às aulas do Centro de Mídias, não é mesmo? Eles já fazem isso. Depois, os professores e alunos, em uma das suas aulas semanais, porque o professor tem várias aulas na semana, numa dessas aulas, eles conversam com os alunos sobre os conceitos aprendidos ali naquela aula digital, sem a necessidade de um material extra nesse caso, para essa aula. Apenas ali os materiais indicados na aula virtual e os questionamentos que os alunos levarem. Tá? Então, é uma ótima sugestão de sala de aula invertida que temos aí à mão nesse momento. Uma outra metodologia é a aprendizagem baseada em investigação de problemas. Essa, gente, ela é muito utilizada para a área de matemática e ela continua sendo usada nesse momento de ensino remoto aí pelo pessoal da área, tá?
Trabalho com projetos. Trabalho com projetos, ele sempre foi muito utilizado pelas escolas. Nesse momento, algumas escolas estão conseguindo trabalhar alguns projetos, mas geralmente eles têm mais enfoque no presencial mesmo, né? O trabalho com tutoria, ele teve início com as escolas de ensino integral, mas hoje muitas escolas já fazem esse trabalho no presencial e dá muito certo, segundo o depoimento de muitas escolas. Os depoimentos são do ensino presencial. Eu não sei nesse momento se está acontecendo isso, tudo bem? E o último aqui que nós trouxemos para vocês, que é, na verdade, o assunto principal da nossa TPC, que é a aprendizagem por histórias e jogos, que é a gamificação, que depois o Rogério vai falar um pouco, e na outra parte a Gislaine fará uma demonstração para vocês também, tá bom? Então, eles vão falar um pouquinho sobre isso para vocês. Bom, deixa eu passar aqui o slide. Para essa TPC, nós buscamos alguns teóricos para falar sobre isso. O ano passado, nós utilizamos o José Mourão, especialista em metodologias ativas. Dessa vez, nós buscamos José Mourão novamente, só que agora junto com a Lilian Bassi, que ela também é especialista no assunto. Eles juntos organizaram um excelente livro chamado Metodologias Ativas para a Educação Inovadora, que nós iremos abordar em seguida. Antes, porém, eu quero mostrar para vocês que nós nós encontramos, na verdade, uma participação da Lilian Bassiti numa participação do curso da Nova Escola. O link desse vídeo está nas referências da nossa apresentação e vocês poderão assisti-lo depois na íntegra, tudo bem? Aliás, falando em Nova Escola, ela está com uma ótima programação, inclusive a Lilian está oferecendo um curso sobre metodologias ativas. Nada melhor que uma especialista para falar do assunto, não é mesmo? Bom, no início da apresentação da Lilian, nesse vídeo, para a Nova Escola, ela faz questão de diferenciar a nomenclatura de ensino à distância e ensino remoto. Por quê? Porque muitos trazem muitas inseguranças, angústias, incerteza com essa questão. Ela explica lá muito bem que o que está acontecendo hoje é o ensino remoto, pois apenas estamos tentando ficar geograficamente mais próxima dos nossos alunos nesse momento, usando a tecnologia para isso. Nas nossas aulas, essas nossas aulas, elas nunca se tornarão um ensino à distância. Por quê? Porque o ensino à distância, ele requer conhecimentos específicos para isso, e não é o caso da maioria de nós. Então, é muito importante usarmos a nomenclatura correta e não ficarmos angustiados com isso. Estamos num momento de ensino remoto, momentaneamente, e, se Deus quiser, ele passará logo, não é mesmo? Deixa eu pôr aqui mais um slide para vocês. Um minutinho. Aqui. Isso daqui nós trouxemos da própria apresentação da Lilian nesse curso. Na verdade, era uma participação de uma escola, da Nova Escola mesmo, tá? Esse esquema da Lilian mostra o percurso metodológico das metodologias ativas. Ela explica que o modelo tradicional parte de um conceito, apresenta atividades aos alunos e termina numa ação. Já com as metodologias ativas, elas partem de um propósito, que pode ser um problema, uma instigação, e solicitam uma ação para os alunos. Essa ação, ela gera uma reflexão, e com a reflexão gerada, os alunos chegam a um conceito, tornando-se, assim, protagonistas do seu aprendizado. Esse é o esquema que nós encontraremos o tempo todo nesse estudo que estamos fazendo com vocês, tá bom? Ele vai até o final deste nosso estudo, dessa nossa introdução. Só um minutinho para eu passar o slide. Aqui é a capa do livro, tá? Organizado pela Lilian e pelo Mourão. E esse livro aqui é o que nós utilizamos para fazer
a maior parte desse estudo. Esse livro e todos os outros materiais, esse livro está disponível em PDF e todos os materiais colocaremos para vocês no final, tá bom? Enviaremos para vocês também. Esse aqui é o livro que nós utilizamos. Só um minutinho. Essa daqui é a introdução do José Mourão. O José Mourão afirma que a aprendizagem ela é sempre ativa, que todos nós aprendemos o tempo todo, tanto no campo pessoal quanto no profissional, diante dos desafios do dia a dia e das escolhas que temos que fazer o tempo todo em nossas vidas, certo? Isso aqui ele coloca já na apresentação deles. Aqui, ele diz que os estudos apontam que cada vez mais percebemos que a aprendizagem por meio de transmissão, ela é muito importante, ela continua sendo importante e não vai deixar de ser importante nunca, certo? Mas a aprendizagem por meio de questionamentos e experimentação proporciona uma aprendizagem mais profunda. Ultimamente, tem se falado muito em metodologias híbridas, que misturam os dois tipos de metodologias. Nas metodologias híbridas, elas se iniciam primeiro pela experimentação para se chegar na teoria, tá bom? Só mais um minutinho aqui. O ensino tradicional, ele sempre partiu da teoria para a prática, não é mesmo? E com as metodologias ativas, elas partem da prática para conseguir a reflexão e, a partir de então, se chegar à teoria ou conceito. O mesmo que estava lá naquele esquema da Lilian, não é mesmo? Então, dessa forma, o aluno ele se torna ali o protagonista porque ele chega ao conceito. Segundo José Mourão. Só um minutinho que eu estou passando aqui o slide. Esse daqui, gente, eles fazem uma diferença, eles explicam a diferença entre a aprendizagem ativa e a aprendizagem híbrida. A aprendizagem ativa, ela é centrada ali no protagonismo do aluno, no seu envolvimento direto e participativo. São metodologias que podem ser usadas tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto, tudo bem? No ensino híbrido, tem-se uma mistura ali entre o presencial e digital, o físico e o remoto. Elas se misturam. Digamos que a palavra-chave nas metodologias ativas é o protagonismo, e a palavra-chave no ensino híbrido é a flexibilização. Tudo bem? Aqui é um estudo que os autores eles fazem uma citação sobre a neurociência, né? E esse estudo ele mostra que os indivíduos aprendem cada um no seu ritmo, e nós já sabíamos disso, não é mesmo? E também que só aprendem o que fazem sentido para si mesmo, apenas o que é relevante. Por isso, a gente volta a falar que temos sempre que tornar significativa a aprendizagem dos alunos, porque se não for significativa para eles, eles não vão ter vontade de aprender, digamos assim. Também eles citam que quanto mais abertas as pessoas são para novas aprendizagens, menos elas sofrem com os desafios e incertezas. Ou seja, se o aluno aceita novos desafios, novos métodos, ele vai sofrer menos lá na frente, na própria vida, não é mesmo? Com os próprios desafios que ele com certeza terá, assim como todos nós temos, tá? Aqui o enfoque é que se aprende de diversas maneiras sempre, com diversas técnicas e procedimentos, e o uso de metodologias ativas proporcionam e aumentam a flexibilidade cognitiva, segundo a neurociência. Assim, fechando essa parte, nós temos que as metodologias ativas, elas valorizam, então, a participação do aluno na construção do conhecimento, certo? No desenvolvimento das competências, possibilitando que aprenda no seu próprio ritmo, tempo e estilo, por meio de diferentes formas, dentro ou fora da sala de aula, usando todos os recursos digitais possíveis.
certo? Mas não somente os digitais, vamos lembrar disso. Um minutinho. Enfim, chegamos aqui na parte da tecnologia, né? A tecnologia ela deve ser utilizada, então, para ajudar no processo de aprendizagem, ampliando as possibilidades de pesquisas e compartilhamento em rede. Hoje, o ensino ele está todo estruturado por meio da tecnologia, não está? Ela está sendo usada na íntegra. O que nós queremos mostrar com esse estudo é que o momento é propício para tornar a aprendizagem do aluno mais autônoma, ou pelo menos para a gente tentar isso, né? Para torná-lo mais protagonista. E isso pode proporcionar um aprendizado muito mais rico para eles, se nós conseguirmos. Por quê? Porque eles podem fazer pesquisas, se comunicar, participar de discussões em redes sociais com os professores e colegas, e ainda publicar as atividades, não é mesmo? Mas uma outra maneira bem mais gostosa de aproveitar a tecnologia é falando de uma outra metodologia ativa que a gente deixou para o final, que é o uso de jogos, a gamificação, uma metodologia ativa muito eficiente no aprendizado dos alunos. E sobre isso, o Rogério vai falar um pouco para nós. Vamos lá, Rogério? Vou sim, Sandra. Deixa eu só entrar na apresentação. Então, um dos exemplos de metodologia ativa é a aprendizagem por histórias e jogos. O Moran considera a utilização de histórias e jogos uma das formas mais eficientes de aprendizagem. E ele destaca que as narrativas são elementos poderosos de motivação e produção de conhecimento. Por isso, é importante utilizar narrativas, histórias, simulações e imersões nas atividades escolares. E ele fala algo que a maioria de nós também já sabe, que as crianças e os jovens de hoje têm muita habilidade em produzir vídeos e animações, o que é facilitado também pelos aplicativos mais intuitivos que estão disponíveis nos celulares. No entanto, e isso é muito importante, ele deixa claro que a gamificação pode ser realizada com ou sem recursos tecnológicos, tá? Próximo slide. Bom, vamos falar um pouco sobre esse termo, gamificação. É uma palavra que vem do inglês gamification. Trata-se da utilização da estrutura e da mecânica dos jogos como forma de engajamento e motivação, para facilitar o aprendizado dos alunos utilizando situações mais próximas da realidade. Assim, a elaboração desse tipo de roteiro, desse tipo de plano para preparar as aulas, deve levar em conta os desafios, as etapas, as alternativas e a progressão, como ocorre nos jogos, procurando assim despertar a curiosidade e promover a criatividade dos alunos. Agora, para falar um pouco mais sobre a gamificação, articulando ao nosso currículo, escolhemos alguns trechos da reportagem Gamificação na Sala de Aula, Jogar para Aprender, do Davi Molinari, publicada na revista Educação. Nesse primeiro slide, ele afirma que a crescente adesão das escolas à gamificação coincide com a implementação da BNCC. Então, assim, são iniciativas que buscam encontrar novas formas de superar os métodos de ensino tradicionais, assim como outras maneiras de engajar e motivar os alunos da nova geração nas atividades escolares. Como a BNCC defende o diálogo das escolas com a realidade atual, acredito que nada mais atual do que a ideia de que a estrutura dos jogos possa ser utilizada em funções além do mero entretenimento, né? Aqui, como ilustração desse diálogo que a BNCC estabelece com as linguagens atuais, nós trouxemos algumas práticas que procuram trabalhar os gêneros e textos contemporâneos que circulam pelas diversas plataformas virtuais, como forma de ampliar a compreensão de textos que pertencem a esses gêneros e possibilitar também uma participação mais qualificada do ponto de vista ético, estético e político nas práticas de linguagem da cultura digital. Agora, vamos ver como essas práticas de linguagens foram traduzidas em uma habilidade do currículo paulista de língua portuguesa. Trata-se de uma habilidade articulável entre o 6º e o 7º ano. Eu vou ler para vocês a habilidade. Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das culturas juvenis. Fanzines, fanclipes, exines, gameplay, detonado, entre outros, que apresentem, descrevam e ou avaliem
produções culturais, tendo em vista o contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos textos e ou produções. Então, isso nada mais é do que o desenvolvimento dos novos e multiletramentos. Lembrando que os multiletramentos são práticas de leitura e produção de textos que são construídos a partir de diferentes linguagens ou semioses, na medida em que exigem letramentos em diversas linguagens, como as visuais, as sonoras, as verbais e as corporais. Já os novos multiletramentos remetem a um conjunto de práticas específicas da mídia digital, que operam a partir de uma nova mentalidade, regida por uma ética diferente. Então, assim, dentre os exemplos de novos multiletramentos presentes nessa habilidade que nós trouxemos, dá para perceber, inclusive, que alguns desses novos gêneros, como o gameplay, pertencem ao universo dos jogos, né? E, pessoal, dando prosseguimento, percebemos que a gamificação, bem planejada pedagogicamente, promove competências como autoconhecimento, autonomia, cooperação, comunicação, desenvolve também os pensamentos científico, crítico e criativo. Também ajuda na empatia, na responsabilidade e na cidadania. É também importante diferenciar a gamificação da didática baseada em jogos. Enquanto a didática baseada em jogos tem como objetivo a competição, a gamificação utiliza a estrutura dos games para alcançar metas e objetivos reais em contextos não apenas recreativos. Ou seja, mais importante do que a competição é promover o engajamento dos alunos no desenvolvimento das atividades. Portanto, para conseguir gamificar suas aulas, os professores precisam se apropriar da linguagem, dos jogos, no caso, né? Para assim conseguir adaptar os conteúdos e habilidades das suas disciplinas. Agora, gente, esse é o nosso último slide. É importante ressaltar, voltando ao que eu disse no final do primeiro slide, que a gamificação pode ser realizada com ou sem o uso da tecnologia, e também combinando atividades online com atividades offline. Assim, quando pensamos no uso da tecnologia, temos que entender que não são necessários recursos ou programas muito avançados. O mais importante mesmo é entender como funcionam as estruturas desses jogos, para poder adaptar os nossos conteúdos de uma maneira gamificada. Para exemplificar isso, adaptamos algumas dicas do professor Thiago Hatz, de História, que possui um canal no YouTube, em que ele explica as estratégias que ele utiliza para gamificar suas aulas. E o principal recurso que ele utiliza é um simples formulário eletrônico. Nós incluímos os links dos vídeos que utilizamos para pontuar aqui esse slide no final da nossa apresentação. Tomando como base as estratégias desse professor, pensamos que é importante, para gamificar corretamente uma aula, levar em conta os seguintes pontos. Primeiro, planejamento. Definir o objeto de conhecimento, os conteúdos, as competências e habilidades. Aqui a gente pode traduzir da seguinte maneira. É a transformação do conteúdo da disciplina em uma narrativa, em uma história. É a divisão do conteúdo a ser utilizado, a ser estudado em fases a serem ultrapassadas. É também a criação de cenários com diferentes desafios a serem alcançados e escolhas a serem feitas. E assim, ao final, o objetivo é que o aluno retenha, durante o caminho percorrido, o conteúdo que deve ser ensinado, de modo que as tarefas devam estar ligadas à resolução de problemas afeitos às disciplinas. E como ilustração, nós capturamos duas imagens de um dos vídeos dele. Na primeira, ele mostra como seleciona um objeto de conhecimento da própria BNCC, norteando assim a sua atividade. Já na segunda imagem, ele cria um roteiro para depois utilizar quando for elaborar esse formulário eletrônico, nessa atividade gamificada. Para realizar esse roteiro, ele utiliza um programa do Google chamado Jamboard. No entanto, ele deixa claro que o mesmo pode ser realizado numa simples folha de papel. Resumindo, o mais importante é realizar um planejamento que leve em conta o objeto de conhecimento, os conteúdos e as competências e habilidades que serão utilizadas na atividade. Bom, pessoal, por enquanto é isso. A intenção dessa apresentação não era se aprofundar na discussão acerca da gamificação, que é apenas uma das metodologias ativas. Isso será feito na sequência com a professora Gislaine, que é especialista no tema. A intenção foi mesmo mostrar que a gamificação se relaciona com a Base Nacional Comum Curricular e, por extensão, com o Currículo Paulista.
Um abraço a todos e todas e bom resto de ATPC. Professores, bom dia, professoras. Hoje iremos apresentar a orientação sobre gamificação e aprendizagem criativa. E para tal, convidamos a professora Gislaine Batista Munhoz, que é coordenadora pedagógica da Rede Municipal do Ensino de São Paulo, engajada e entusiasta da educação pública, na qual atua há muitos anos realizando projetos de gamificação, criação de jogos digitais, nas quais crianças e adolescentes são seus parceiros de criação. Já teve 2 projetos premiados e reconhecidos internacionalmente, o Jogo do Riva e a Escola de Aventureiros, todos desenvolvidos em escolas públicas de São Paulo, com produções realizadas no Scratch. Foi uma das selecionadas para a imersão do Desafio Brasileiro de Aprendizagem Criativa no MT, quando se tornou Fellowship de Aprendizagem Criativa. Além dessas e outras aventuras, arrumou um tempinho para desenvolver sua pesquisa de mestrado na Faculdade de Educação da USP e atualmente faz parte da coordenação do Núcleo São Paulo da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Muito bem, Gislaine, que você seja muito bem-vinda e que tenha um ótimo trabalho com os nossos professores da rede pública da Rede de Ensino de São José do Rio Preto. É um prazer estar aqui com vocês. Gosto muito de conversar com os professores. Queria agradecer a Neuza pelo convite, ao pessoal da diretoria. Eu espero que vocês gostem. A gente vai desenvolver um projetinho mão na massa para que vocês saiam com muitas ideias desse momento de formação. Eu gosto muito do que eu faço, né? Trabalho ainda, atualmente estou na coordenação, mas atuei muitos anos, né, como professora de geografia e fazendo essas experimentações com os alunos, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação e nós vamos brincando aí um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Carregando. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre gamificação e aprendizagem criativa. E já vamos começar com uma reflexão. Vamos lá. Então, o nosso desafio hoje é construir, desenhar o meu monstrinho interior. O que uma experimentação com elementos da aprendizagem criativa e da gamificação pode nos... Então, vamos ver o que essa experimentação provoca em nós. Tá? Eu vou começar com vocês aí com um convite, com um desafio, e vamos ver aí como que nos saímos no final. Bom, meu monstrinho interior. Todos temos nosso monstro interior, que surge vez ou outra em uma situação que te pega de surpresa, né? A gente aflora esse monstrinho interior, apresentando aquela peculiaridade que só nós entendemos e percebemos dentro de nós. Você já imaginou como poderia ser esse monstrinho, se ele se tornasse real? Ou nunca parou para pensar? A partir de agora, você está convidado a construir um monstrinho que habita aí dentro de você, mas levando em conta o que ele tem de melhor para construir para o mundo, ou mesmo para o local onde você mora. Então, aí, pense aí no monstrinho que vocês têm dentro dele, mas não naquela parte que muitas vezes a gente associa como algo ruim, mas como algo que pode fazer algo para o mundo, né? Vamos lá, então. Então, para fazer esse monstrinho, o que vocês irão fazer? Primeiro, comece a imaginar como vai ser esse monstrinho aí. Como que ele seria, que características que ele tem. Aí você vai separar cola, tesoura, fita adesivas e alguns objetos do seu cotidiano. Potinhos, papéis, botão, macarrão, palito, o que você tiver. Pode até ser a caneta que você usa aí para trabalhar. O que você tiver em mão. Alimentos. Com os objetos que separou, comece a desenhar, criar, inventar o monstro que quiser. Lembre-se que os monstros não têm um compromisso com forma, nem estética, portanto, não fique preocupado se ficará bonito ou feio. O mais importante é que ele represente você. Seu monstrinho pode até ser a caneta que te acompanha todos os dias. Não tem problema, não fiquem preocupados com a beleza ou com a estética dele. Depois, utilize o que você tiver à mão.
mas o que deixará sua criação com suas características é utilizar o máximo de objetos que estão próximos e que você nem pensaria em usar numa criação. Então, assim, ouse, seja ousado. Como os monstrinhos são criaturas inusitadas e que aparecem no piscar de olhos, você terá apenas 5 minutos para criá-lo. Vamos lá? Então, eu vou deixar as orientações aqui para vocês. Então, é só pegar os objetos que vocês separaram e colocar para criar. Para vocês se inspirarem, eu vou compartilhar aqui uns monstrinhos que andaram me visitando, tá bom? Vamos lá. Então, vocês podem utilizar qualquer objeto. Massinha, miolo de pão, macarrão, papel, botão, olhinho se tiver, canudos, papel amassado, macarrão. O que vocês tiverem pode ser utilizado na produção.
vocês construíram o monstrinho de vocês, a gente tem um outro desafio. A gente vai tentar conhecer esses monstrinhos e refletir um pouco sobre o que vocês sentiram ao construí-lo. Então, eu vou mostrar uma tela aqui para vocês. Vamos lá. Aqui. Então, nessa tela, tem 4 sensações. Claro que vocês podem ter sentido outras mais. Né? E para participar desse desafio agora, você pode fazer de 2 maneiras. Você pode pegar o botão da sua câmera e colocar para um desses QR Codes que estão aí, de acordo com a sensação que o seu monstrinho te transmitiu, certo? Você pode. Então, algumas pessoas ao construírem um monstrinho, elas gostaram bastante, curtiram, ficaram felizes de construir. Outras já não gostaram muito, né? Não se sentiram à vontade. Outras brincaram, se divertiram. Outras querem replicar a ideia. E tantas outras querem conhecer outros monstrinhos. Então, de acordo com a sensação que o seu monstrinho construiu, te causou, vocês vão apontar o QR Code aqui ou copiar aqui eu vou colocar no chat para vocês. Só um minutinho. Vou colocar no chat para vocês. E vocês, de acordo com a sensação que o monstrinho criou, vocês podem clicar nesse link que está aqui no chat, que eu vou acabar de colocar agora. Só vou desligar um pouquinho minha câmera para ficar mais fácil de eu colocar para vocês, tá? Então, eu coloco aqui. Então, quem gostou do monstrinho, ou não gostou de fazer, clica no link que eu acabei de passar agora, no chat ou nos comentários aí do vídeo. Quem gostou de brincar com esse monstrinho, se divertiu fazendo ele, clica nesse outro link aqui que eu vou inserir para vocês. Só um minutinho que eu já estou colocando. Colocando lá, e vocês podem apontar também o QR Code para a câmera de vocês para esse QR Code, ou copiar esses links também. Todos eles vão dar certo, tá? Os links estão indo ali para o chat, de acordo com a sensação que o monstrinho criou com vocês. E esses QR Codes e esses links, eles vão levar para um formulário, onde vocês vão responder algumas perguntas. São perguntas simples, e aí vocês vão descobrir quem é o monstrinho de vocês. Que características esse monstrinho tem? Quem terminar aí, dá um ok pra gente aqui no chat, fala, terminei. Pra gente, eu vou dar uns minutinhos também, 5 minutinhos pra gente preencher aí. Se você não conseguir preencher neste momento, não tem problema, você pode preencher depois para vivenciar a experiência, mas é legal que em algum momento você vivencie esse momento aí de construir esse monstrinho, tá bom? Vou deixar mais uns minutinhos na tela e tem também no chat, tá bom? Os links estão no chat e no QR Code. E vou aguardar vocês um pouquinho aí preencher.
Vocês podem também usar um avatar, podem colocar outro nome no monstrinho de vocês, não tem problema. A ideia é que vocês se divirtam. Pronto? Podemos continuar? Então, pessoal, voltando aí, né, da nossa preenchimento desse formulário, eu acredito que todos vocês refletiram um pouco sobre si mesmo e se encaixaram aí nos monstrinhos, né? Então, tinha monstrinho sensível, que é aquele que curtiu a experiência ou não curtiu tanto. Tem monstrinho que é mais engajadão, já quer mostrar para o colega. Tem aquele que é mais amigo, já quer fazer amizade. E tem também o monstrinho que quer mudar o mundo, né? Então, a gente formou uma galeria aqui. Quando você preenche aquele formulário, o seu monstrinho ele sobe para uma galeria de imagens do próprio Google Drive. Não é obrigatório você subir por lá, mas você pode colocar nesse Padlet aqui, que eu vou mostrar para vocês, que já está aqui na tela, que vocês podem ver aí vários monstrinhos aí que foram criados durante o ATPC, tá bom? Então, esse link também vai ser disponibilizado para vocês aqui no chat, e aí vocês podem inserir, colocar o nome de vocês, dizer até o que esse monstrinho representa para vocês. Acho que pode ser uma interação bem legal. Bem, vamos lá então. Tá? Eu agradeço muito aí a participação de todos, né? E esse link aqui vai lá para o chat de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou agora voltar para a apresentação, rapidinho aqui, para a gente continuar uma conversa e entender um pouco de onde vem todas essa conversa aí que a gente está fazendo agora nesse momento, né? É importante dizer que deixa eu só um pouquinho carregar a apresentação. A gente pode fazer essa brincadeira com os QR Codes, pode fazer essa brincadeira também com os links, sem os QR Codes, e também, de repente, pode fazer isso com cartinhas, se a gente estiver na sala de aula, com brincadeiras. Se for uma sala onde o formulário pode ser difícil de preencher, vocês podem fazer isso com cartinhas, colocando as perguntas no caderno e eles trocam. Então, essa atividade pode ser remixada de várias formas, tá? E de onde vem aí, e o que a gente vivenciou nessa atividade, né? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a aprendizagem criativa, né? É um movimento que está chegando na educação, está chegando bastante forte aí na rede estadual, com toda uma programação sobre isso, né? E ela fala que quando a gente está envolvido numa criação, a gente está imerso numa experiência que é o que acontece com as crianças quando elas brincam, né? E essa atividade que eu desenvolvi com vocês, ela tem os 4 P's da aprendizagem criativa. Então, quando a gente foi convidado aí para fazer o monstrinho, a gente criou um projeto. A gente projetou aí uma ideia, materializou essa ideia no monstrinho. Depois, a gente colocou uma paixão, que foi o nosso significado pessoal. O monstrinho representa de nós. Nós brincamos aí com o monstrinho, teve gente que fez, deve ter gente que deve ter mandado aí no WhatsApp para o colega, e já está querendo conhecer o monstrinho do outro. Então, isso a gente chama de play, né? E os pares. Então, deve ter gente que deve ter trocado ideia aí com o filho, com a mãe, perguntado com que material poderia construir esse monstrinho. E a gente diz que a aprendizagem criativa se dá por pares. Então, esses são os 4 elementos principais da aprendizagem criativa, que é quando eu me projeto, eu coloco paixão, né? Coloco significado naquilo que eu faço,
Eu brinco, eu consigo aprender de uma forma lúdica, e isso é muito mais interessante quando eu faço isso por pares, junto com outro colega que também está envolvido nessa situação. Então, as crianças, elas também desenvolvem, toda vez que elas estão brincando, elas partem desses princípios. E de onde veio essa ideia aí da aprendizagem criativa, né? A aprendizagem criativa é uma metodologia, né, desenvolvida no MIT, que é um centro de pesquisa bastante inovador nos Estados Unidos. E nesse centro de pesquisa existe um laboratório, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, chamado Lifelong Kindergarten, que significa Jardim da Infância ao longo da vida. Então, o professor Mitchell Resnick, se apropriando aí das ideias do Papert, que foi um matemático que estudou, né, fez pesquisa com Jean Piaget, ele acreditava que a aprendizagem se dava quando você coloca significado, quando você coloca a mão na massa, quando você vivencia uma experiência, quando você consegue materializar as suas ideias, né? Ele chamou isso de construcionismo. O professor Mitchell Resnick, ele revisitou essas ideias do Papert, e nesse laboratório aí, chamado Jardim da Infância ao longo da vida, ele tem criado várias experiências e experimentações e proposto essa abordagem, né, que no Brasil tem sido divulgada pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, onde que se propõe que a aprendizagem ela precisa ser significativa, ela precisa envolver engajamento, ela precisa envolver autoria das pessoas, né, dos alunos, a autoria do professor, né, que é isso que acontece no Jardim da Infância, né, as crianças aprendem fazendo, as crianças aprendem vivenciando, elas aprendem a gostar da natureza, ouvindo os passarinhos, mexendo na terra, e isso ao longo da vida vai se perdendo, e aí a gente acha que não é criativo, porque a gente como a gente acaba muitas vezes na escola vivenciando aprendizagens que são instrucionais, com pouco significado, a gente acaba perdendo essa capacidade criativa. Mas aí os monstrinhos de vocês, e essa forma que vocês se apropriaram desses materiais em casa, mostra que a criatividade está lá, muito dentro de vocês. E aí essa metodologia, ela é proposta por quê? Então, por exemplo, nessa imagem, a gente está vendo aí uma sala bastante inovadora, com uma lousa digital, mas a forma de transmissão, a forma de construção de conhecimento, ela continua a mesma lá do século XIX, não houve mudança. Apesar da gente ter um elemento inovador ali dentro, que é a lousa digital, a forma de interagir com o conhecimento continua sendo a mesma. E a aprendizagem criativa, né, acredito que a aprendizagem deveria se dar dessa forma aqui, ó, em pares, em grupos, construindo o seu próprio aprendizado, colocando a mão na massa, fazendo uma vivência, seja ela digital ou não. Então, a gente acredita que as salas de aula deveriam ser dessa forma, tá? Com muita experimentação. Então, como também está nesse outro desenho aqui, que é muito significativo para nós, né? Então, as crianças interagindo com os elementos, desenhando, brincando com blocos, né? Quem tem filho, sobrinho, percebe quantas crianças ficam imersas numa experiência quando elas estão brincando. E aí também vem, nesse contexto, né, do que eu estou conversando com vocês hoje, a gamificação, ou a gamificação criativa. E o que é a gamificação, né? É quando eu coloco elementos dos jogos, não crio um jogo em si, mas eu coloco elementos dos jogos numa experiência didática, ou numa estratégia didática. Então, hoje, conversando aí com os monstrinhos, né, fazendo monstrinhos com vocês e pedindo para que vocês olhassem o QR Code, eu propus para vocês uma imersão, né, uma brincadeira, um jogo, né, uma brincadeirinha com o próprio monstrinho que vocês criaram. Então, a gente criou uma interação aí. A gamificação, dentro da linha que eu acredito, ela não precisa ter ranqueamento, ela não precisa ter competição, ela tem muito mais imersão, muito mais engajamento de quem está participando do que o ranqueamento que muitas vezes é divulgado por aí, né? E aí, o que é essa experimentação, quando eu trabalho com aprendizagem criativa, nessa perspectiva da aprendizagem criativa, da gamificação criativa?
eu vou fazer mapeamentos. Então, por exemplo, a gente pode fazer essa atividade do monstrinho no retorno às aulas, e eu posso espalhar esses QR Codes pelo ambiente, eu posso espalhar para que a criança explore o ambiente, possa conhecer esse espaço, procurar, eu posso dar pistas de onde está a resposta aos QR Codes, né? A gamificação nessa perspectiva, ela sempre tem uma intencionalidade pedagógica. Então, tudo que eu fiz hoje aqui com vocês teve uma intencionalidade pedagógica. Então, se eu voltar lá na tela dos monstrinhos, então, quando eu proponho para vocês essa trajetória aqui, eu propus uma narrativa, eu convidei para vocês entrarem numa história, que é imaginar o monstrinho anterior. Essa história não precisa nem ser muito complexa, ela é só um primeiro insight para uma experiência mais imersiva, né? Que é o que a gente diz, que é quando a gente está dentro de um aprendizado de forma bastante profunda. Ela tem desafios, então vocês foram desafiados 2 vezes hoje. Primeiro, na verdade, mais de 2 vezes, né? Primeiro, convidados a procurar algo dentro de casa que com ela pudesse fazer uma criação. Vocês foram convidados a construir um monstrinho, né? E talvez se eu tivesse falado assim para vocês, olha, agora a gente vai criar um monstro para aula de arte, ou a gente vai fazer uma criação, talvez vocês não tivessem se motivado tanto, né? E o outro desafio foi procurar aí os QR Codes, tentar se identificar dentro dessas características que foram propostas. A gamificação também, nessa perspectiva de experimentação, ela propõe a interação com as pessoas, né? Então, eu sempre estou ali interagindo com o outro, né? Conversando com o outro, e não somente para competir com o outro, mas a gente vai se unir para resolver um desafio, né? E ela vai abrindo várias camadas digitais. O que a gente chama isso, né? Então, a tecnologia, ela não é o mais importante, ela é só uma camada que potencializa a atividade. Então, eu também, ao invés de QR Codes, eu posso espalhar pistas mesmo escritas, com desenhinhos, né, ao longo da escola. Ou eu poderia falar, olha, quem fez um monstrinho que se identifica com um animal, um personagem, então eu posso remixar essa atividade de várias formas, tá? E a tecnologia, nesse sentido, ela é sempre mais uma camada, mas ela não é, tanto na aprendizagem criativa como na gamificação, ela não é a questão primordial de uma experiência. Agora, o que é mais potente quando eu falo de gamificação criativa é o processo criativo. Então, quando eu fui brincar com vocês aí, eu propus uma narrativa. Essa narrativa, ela vai induzir a descobertas, ela vai convidar a que essa narrativa não precisa ter muito contato com a realidade, com o mundo real, né? Então, por isso que eu usei a ideia do monstrinho. Ela pode ser negociada, né? Então, eu estou brincando, que monstrinho que eu sou esse monstrinho, mas eu posso ser outro. Ela é vivenciada no dia a dia e ela é compartilhada, né? Então, essas narrativas é uma ótima forma de fazer isso com o aluno. Eu posso criar essa história do monstrinho e pedir para eles criarem as histórias desses monstrinhos, a vida desse monstrinho, isso pode render. Posso trabalhar, inclusive, com as competências socioemocionais, né? Posso trazer elementos aí das competências socioemocionais, elementos do currículo, né? No nosso caso aqui, o mote principal é o monstrinho que vai mudar o mundo. Então, o que um monstrinho sensível pode contribuir para a mudança do mundo? O que um monstrinho engajado pode contribuir para a mudança do mundo? Mas vocês percebem que a gente usa um monstrinho, não é mais o eu, né? É um monstrinho, é um avatar, né? Um personagem que eu coloco para entrar na história, né? E para fazer essa mudança. E aí, quando a gente trabalha com gamificação e com aprendizagem criativa, a gente trabalha muito com a ideia de framework. O que é um framework? Né? Na verdade, é uma palavra em inglês para definir inspirações que eu possa ter, né? Então, assim, olha aquele framework, então olha aquele trabalho que já foi feito, né? Se inspire nele, né? E a gente diz que na gamificação a gente tem 3 elementos principais, que são a agência. O que é a agência? Quando você agencia as pessoas, quando você convida elas a entrarem na experiência.
né? Por isso que tem esse nome mesmo, agência, no sentido de recrutar as pessoas, né? Então, uma boa experimentação que envolva aprendizagem criativa e gamificação, ela vai ter isso, a agência, né? A ideia de engajar as pessoas muito forte. A imersão, né? Então, eu vou criar um cenário, eu vou escolher objetos que possam fomentar essa criação, eu vou pensar em espaços e também em narrativas que permitam que as pessoas entrem na história. Então, o tempo todo aí, né, eu fui acompanhando aqui pelo chat, que as pessoas vão gostando nessa narrativa. E eu tenho certeza aí que nos grupos aí, entre colegas, né, vocês devem ter aí brincado com isso, tirado foto, né? Então, essa narrativa, ela acaba, essa historinha, que a princípio parece bobinha, ela acaba engajando as pessoas. E a gente trabalha com a ideia de diversão, mas não diversão no sentido do entretenimento, mas naquilo que é diferente do que a gente está acostumado a fazer, naquilo que é diverso a nós, que é universal, esse diverso aqui vem da ideia de diversidade. Então, quando eu crio monstrinhos, né, quando eu crio vários monstrinhos, e olhando aqui lá no Padlet, né, que nós colocamos para vocês verem, ó, a gente tem, olha a diversidade de características que eu tenho quando esses monstrinhos são criados, e eles estão nos representando. Então, a gamificação traz isso também muito forte para nós, né, de trazer para a experiência didática aquilo que é diverso ao que eu conheço. E aí, o que a gente tem de aprendizados nesse processo, trabalhando com gamificação e aprendizagem criativa, né? No caso da gamificação, a gente aprende técnicas de registro e rastreamento, né? Então, hoje, é uma atividade, como eu falei, simples. Quantos registros significativos nós temos, né? Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com a ideia de competências socioemocionais, eu já tenho um registro do que os meus alunos falaram, eu posso pedir para eles registrarem essas sensações, registrarem o que esse monstrinho representa. Eu já trabalhei com alunos de 9º ano para trabalhar projeto de vida com monstrinhos, depois eu vou até colocar na galeria também. Então, eu trabalho com aprimoramento dos mapeamentos, então eu vou, a partir de experiências de outros colegas, eu vou aprimorando minhas próprias experiências. Essa dinâmica dos monstrinhos, ela nasce primeiro só os monstrinhos, para trabalhar uma experiência mão na massa. Depois, eu coloquei a questão dos QR Codes, e eu tenho certeza que cada um aqui vai se apropriando, vai construindo outros significados. Já trabalhei também com o currículo, com a ideia de escola integral. Então, por exemplo, eu fiz essa mesma dinâmica na escola em que eu trabalho e perguntei para os professores o que cada um desses monstrinhos pode contribuir para que a escola promova a integralidade dos sujeitos, para que a escola seja integral. Então, assim, as perguntas, elas podem ser variadas. A ideia do monstrinho é que ele dê um insight para um questionamento. Trabalho com as narrativas. Cada vez que a gente vai trabalhando com aprendizagem criativa, a gente vai criando cada vez outras narrativas mais interessantes. Aprendizado de modelos. Então, assim, não tem problema mostrar esses monstrinhos no começo da atividade. O que pode acontecer com crianças, e isso eu já tive muita experiência com isso, é que quando a gente mostra esses modelinhos, essas referências, às vezes elas copiam. Então, a ideia é passar rapidinho mesmo. Então, quando eu passo aqui rapidinho para vocês, isso é intencional. Tem uma intencionalidade aí, que não é vocês fazerem igual, mas ter referências, ter insights, tá? Construção da gamificação pelos alunos. Então, assim, se vocês fizerem uma gamificação com os alunos, vocês vão ver que na próxima eles já vão querer construir a história com vocês, construir o trajeto com vocês. E o aprimoramento das camadas, que é isso que eu falei para vocês, né? A gente vai colocando outras camadas de aprendizado. Então, eu trabalho com o monstrinho como uma experiência mão na massa. Aí depois eu ensino a questão da gamificação. Posso inserir conteúdos, conceitos, e isso vai sendo outras camadas que vão sendo colocadas aí nesse conjunto de aprendizados. E isso nos remete à ideia do que é mais caro dentro da aprendizagem criativa, que é a espiral da aprendizagem criativa. A espiral da aprendizagem criativa nos fala que a aprendizagem, ela vai acontecendo no formato de uma espiral. Então, primeiro a gente imagina, partindo do centro, né? Imagina, depois a gente cria,
depois a gente brinca, aí a gente compartilha, aí a gente reflete sobre aquele aprendizado e volta a imaginar de novo. Então, que foi o que aconteceu com a gente hoje. A gente imaginou o monstrinho, criou esse monstrinho, brincou com o monstrinho, compartilhou, refletiu sobre ele, e com certeza aí cada um de vocês está imaginando outras coisas que podem fazer com isso. E essa espiral, ela vai sempre vai num crescendo, tá? Outra coisa que é importante dizer, né, que eu falei lá no começo dos 4 P's da aprendizagem criativa, né? Hoje a gente também fala já em 6 P's, mas os 4 P's são mais importantes, né? Então, eu sempre que eu for fazer uma atividade, eu preciso pensar nesses princípios que estão aqui, em poderosas ideias. Então, que conexões com ideias que apoiam estudantes na compreensão do seu mundo? Então, assim, essa atividade pode fazer que tipo de conexão com o mundo, né? Então, assim, hoje eu fui desafiada também, né? Então, assim, o que seu monstrinho pode contribuir aí para a geografia, para a história, para as ciências? E eu fiquei refletindo sobre isso, tá? Com projetos, com a ideia de projeto. Então, a criação de algo que é significativo para mim me faz com que eu, já por si só, eu me engaje, né? Então, a criação de algo, uma casa de madeira, um poema, um jogo de computador, uma peça de teatro. Então, quando a gente fala em aprendizagem criativa e fala em mão na massa, não é só construir algo com materiais, mas, por exemplo, construção de um poema, agora que está muito em moda, um podcast, né? Então, tudo isso é uma experiência que é significativa. Paixão, né? A expressão e exploração de coisas pessoalmente significativas. Então, o que eu trago de mim nas minhas criações, tá? Os pares, colaboração e interação social. Então, a gente vê aí todo mundo se ajudando, pede ajuda no chat, pede ajuda para o colega. Então, os pares são sempre muito importantes, né? E muitas vezes na escola a gente individualiza muito a aprendizagem, né? E a gente perde esse momento importante que são os pares. O pensar brincando, né? Então, explorar ideias, ferramentas e materiais. Então, se eu tivesse dado uma comanda de construção, vocês vão construir uma peça artística e para pensar sobre o mundo, olha a diferença nessa comanda, né? Propósito. Então, o que essa minha atividade vai ter de propósito em relação ao mundo? Ela vai impactar pessoas, vai impactar espaços, ela vai... o que vai acontecer para além dessa atividade, tá? E ela vai promover reflexão, né? Ela vai promover uma reflexão de todos os pontos acima. Outra coisa também importante dizer que numa experiência de aprendizagem criativa eu não preciso contemplar todos os P's, os pares, a paixão, o projeto, não preciso ter todos, tá? Mas eu posso ter uma atividade, por exemplo, que comece pela paixão, né? Eu não preciso ter todos os 4 P's ali envolvidos, tá? Então, quando a gente também fala de aprendizagem criativa, uma coisa que a gente usa essa citação aqui do livro do professor Mitchell Resnick. Aliás, esse livro foi lançado agora no começo de julho, então seria interessante quem quisesse conhecer. Ele também tem e-book e tudo, que fala bastante sobre aprendizagem criativa. Apoie pisos baixos e tetos altos, né? Então, a aprendizagem ela se dá por pisos baixos e tetos altos, e paredes largas. Eu vou explicar o que é isso. O que é apoiar pisos baixos? Ao desenhar novas ferramentas, tentamos proporcionar às crianças maneiras fáceis de começar, que é o piso baixo, mas também oportunidades para trabalhar em projetos cuja complexidade aumenta ao longo do tempo, que são os tetos altos. Então, o que seria isso? Quando eu vou fazer uma atividade, às vezes a gente escuta, né, o professor fala, eu não quero nivelar por baixo, mas às vezes é importante começar com piso baixo, para que todo mundo possa dar o primeiro passo, porque às vezes pode ser um degrauzinho pequeno, mas uma criança que não acessa, ele não consegue nem aquele degrau pequeno, né, então eu acesso primeiro, então, por exemplo, a rampa, ela permite que todo mundo acesse, então, talvez quando eu for pensar numa atividade, eu posso pensar numa ideia de rampa, né, que eu vou deixar que todo mundo acesse, para chegar no mais difícil. Mas também oportunidade para trabalhar em projetos cuja complexidade aumenta. Então, assim, tem determinadas atividades, dessa mesmo do monstrinho. Tem a pessoa que vai construir um monstrinho simples, desenhar num papelzinho, e para ela já foi significativo. E tem gente que vai colocar, talvez, uma luz de LED, vai fazer um mecanismo,
E tudo bem também, é uma atividade que contempla tudo isso e não existe um julgamento de valor, o que é maior, o que é melhor. É que cada um vai trazer as suas vivências para aquela experiência. Tá? Então, isso que é o teto alto. E ela também, é importante que essa atividade amplie as paredes, né? Como podemos desenhar tecnologias e experiências que atraem e engajem a todas as crianças, né? Desenhando paredes amplas que permitem seguir uma variedade de caminhos, desde o piso baixo até o teto alto. Desenhamos espaços para explorar e não uma coleção de atividades específicas. Então, assim, as paredes também precisam ser amplas, porque cada um vai ter seu caminho, né? Então, tem gente que vai fazer um caminho mais curto. Um exemplo muito interessante disso é a matemática. Tem criança que vai fazer ela de cabeça, algumas contas. Tem outra que vai fazendo o quê? Vai fazer o pauzinho, vai subir pauzinho, descer pauzinho, precisa fazer lá, representar graficamente, né? E tem outras que vão precisar dos dedinhos. Eu confesso, às vezes tem conta que eu ainda preciso dos dedinhos, e tudo bem também. Então, isso significa as paredes amplas, tá? Então, quando eu penso uma atividade, eu penso nesse sentido também. E esses 3 princípios têm muito a ver com a questão do que a gente desenha para as crianças com deficiência, do que a gente desenha para crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, a aprendizagem criativa, ela preconiza muito essas questões todas. Então, por isso que eu acho que é interessante conhecer mais profundamente. E é uma ideia que não é nova, apesar de eu estar falando aqui, né, de um termo que parece novo, ele revisita o Papert, revisita o Dewey, que são teóricos que trabalharam com essas ideias. Então, agora é com vocês, né? Como você recriaria essa atividade? Então, fica aí a ideia, use todos esses monstrinhos para inspirar vocês. Os outros que vão subir para o Padlet, vou deixar aqui no chat para vocês o Padlet. E aí eu queria muito que esse Padlet ficasse muito colorido, muito cheio de pessoas aí, para a gente poder brincar, tá? Eu deixo aqui meu contato, né? Se você quiser me encontrar em alguma aventura, né? Me procurei nas redes sociais. Eu faço parte de 2 grupos, né? Aprendizagem Criativa.org, um outro grupo de aprendizagem criativa que chama Game Out, né? E a gente tem postado aí muitas coisas. A aprendizagem criativa, ela tem reuniões mensais, tem vários núcleos pelo Brasil. É um grupo de pessoas engajadas, que acreditam numa educação diferente. Os eventos são sempre gratuitos, para todas as pessoas, então e também se baseia na ideia do voluntariado, né, da aprendizagem como de engajar experiências interessantes a partir do voluntariado. Então, a gente tem designer, pais, tem professores, e ela tem chegado muito forte nas redes públicas, né, e aqui na rede estadual tem acontecido algumas atividades de aprendizagem criativa, né? E o Game Out, onde vocês podem conhecer alguns exemplos de alguns frameworks, né? Quer dizer, algumas experiências que vocês podem remixar e reproduzir para vocês fazerem nas escolas de vocês. Fico à disposição, podem me procurar aí no Face, no Instagram e também no e-mail, tá bom? Agradeço imensamente essa oportunidade, foi muito bom. É uma experiência nova aí de interagir por vídeo, pelo chat, e fico aí para as perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigada. Sua fala fecha muito, casa muito com o trabalho que é feito com os alunos que são público-alvo da educação especial. Então, na verdade, eu queria comentar e reforçar, a partir disso que você expôs, a importância realmente de enxergar o aluno que precisa começar de um piso baixo. Aquela frase que você colocou, ela resume e define muito bem o trabalho que deve ser feito com esses alunos. Às vezes, eu percebo que os professores têm alguma dificuldade quando pensam, nossa, mas ele não sabe isso e já está no ensino médio e sem saber alguma coisa tão simples. E é difícil, às vezes, para o professor entender que o aluno realmente precisa começar de algum lugar e de algum lugar que ele possa alcançar. E não um lugar que eu, enquanto professora, acho que ele deva ocupar. E o teto alto também, é perfeita essa comparação, porque a gente não pode colocar nem para esses alunos um limite. Né? A gente precisa deixar que eles caminhem, dar o espaço, as paredes, né, amplas para que eles
caminhem na sua aprendizagem e cheguem aonde eles querem ou irão chegar, né? Não sou eu que tenho que colocar nenhum empecilho ou nenhum limite. Então, quando você fala de aprendizagem criativa e usa essa comparação, né, do piso e do teto, eu acho que fica muito claro, né, dá para comparar muito bem, entender muito bem qual é o tipo de trabalho que deve ser feito com os alunos que são público-alvo da educação especial. É alguma coisa bem concreta, que tem sentido, né? É difícil, às vezes, trabalhar com crianças com deficiência intelectual, conceitos muito abstratos. Mas quando você trabalha com o concreto, quando você trabalha com alguma coisa que para ele faz sentido e que tem a ver com a realidade dele, faz toda a diferença. Você, quando disse que começou o seu trabalho ouvindo os seus alunos e entendendo aquilo que eles gostavam, é o ponto de partida. Esse é o ponto. Nós temos, às vezes, alunos com autismo que são tão fechados, que fica muito complicada a interação, mas que quando a gente descobre qual é o foco de interesse desse aluno, ele se expande. E aí a gente consegue caminhar com o trabalho, com o trabalho pedagógico de fato. Então, eu queria, assim, te dizer que foi maravilhoso ouvir você e poder reforçar ainda mais aquilo que eu acredito e aquilo que eu tenho tentado passar para os colegas também. Agradeço, Kátia, imagina, né, eu também me inspiro muito com essas falas, né, do professor Mitchell Hess, e eu nisso de trabalho que eu acredito, né, que a aprendizagem criativa e a gamificação, elas, apesar da gamificação exigir uma complexidade do pensamento alta, né, assim, bastante grande, a gente não entende que ela é complexa no sentido das estratégias que a gente pode montar quando a gente parte desses dois princípios, dessas três ações, né, de apoiar pisos baixos para que todos acessem, né, deixar também que o teto seja alto. Às vezes o professor ele fica tão inseguro, mas eu não vou trabalhar determinado assunto, determinada abordagem, porque eu não conheço. Mas gente, hoje os alunos, eles conhecem tantas coisas, né? Eles assistem séries, eles têm um acesso que, claro, não substitui o professor, óbvio que não. A gente vai fazer a abordagem didática, né? Eles têm a informação, a gente transforma aquilo em conhecimento. E a questão também das paredes amplas, né? Às vezes a gente quer que o aluno faça só um caminho, e às vezes ele tem outros caminhos de atuação. Imagine, eu sempre penso isso, né? Quando eu estava trabalhando com games, eram 10 crianças aprendendo uma interação nova, e eu só como professora, com todas as responsabilidades de um adulto. Então, deixa essa mente dessas crianças fluir. Também, às vezes, a criança com deficiência, ela tem uma outra forma de ver o mundo, ela usa de outros recursos para se apropriar do mundo, e isso também traz uma riqueza de pensamento que a gente não acessa, tá bom? Acho que é isso. E um público que a gente acho que acaba descobrindo com maior clareza, quando se trabalha com esse tipo de possibilidade, são as crianças com altas habilidades, né? Os alunos que têm altas habilidades e superdotação. Às vezes o professor fica com medo mesmo do teto alto, né? Às vezes o professor fica inseguro, exatamente isso que você falou. Mas eu não domino, e o aluno está me puxando muito, né? E eu fico meio inseguro, e às vezes a gente coloca limite naquele que pode voar longe, né? Voar alto. Então, é perfeita realmente a comparação. Obrigada. Como inovar o modelo tradicional de ensino e transformar o aluno em protagonista do seu próprio aprendizado? Olha, não é uma pergunta fácil, né? Às vezes a gente responde assim de pronto, fala, nossa, é super simples. Mas eu acho que tem algumas ações que o professor pode começar, né? Eu acho que primeiro é a escuta. A escuta é sempre muito importante, uma escuta qualificada, uma escuta atenta, a troca, procurar saber o que esse aluno sabe de determinado assunto,
e não ter medo de que o aluno crie, que o aluno construa algumas atividades. Claro que o professor que nunca fez uma atividade muito disruptiva, algo muito que ele não está acostumado, é difícil, né? E a gente tem discutido muito com esse grupo que eu faço parte, que às vezes a gente não precisa começar de uma atividade totalmente diferente, porque se o aluno também não está acostumado, ele pode se perder. Então, eu começo com algo mais responsivo, muitas vezes, algumas vezes direcionado, e vou ampliando aos poucos. Às vezes a gente fala, eu não quero dar uma instrução, mas, por exemplo, quando eu passei ali as comandas do monstrinho, eram instruções. Você pega tal material, você pega tal recurso, você vai fazer tal coisa, e isso vem uma coisa, depois vem outra, depois vem outra, depois vem outra. Então, esse primeiro caminho também é importante. Depois, sim, se ele estiver fazendo uma atividade de gamificação, ele vai correr pela escola, ele vai... Mas essas primeiras comandas, os primeiros combinados são importantes. E, às vezes, os combinados, inclusive, já são uma forma de você dar autonomia para o aluno. Eles são muito mais rigorosos do que a gente, alguns combinados. Então, essas perguntas, elas são importantes, né? Claro que essa relação, ela vai se construindo aos poucos, a gente sabe que nem todas as escolas é possível fazer isso, tem algumas escolas que a gente chega que ela não tem um convívio, às vezes tão legal, mas o professor, ele vai sentindo isso, e é legal, eu me atrevo em 10 minutos de aula, depois eu me atrevo em 20, depois eu monto uma aula inteira, eu faço uma pergunta que, de repente, é mais aberta. Então, assim, eu sempre acho que a gente tem que dar um passo de cada vez. Eu não fiz tudo isso que eu mostrei para vocês aí de uma vez só. Eu era uma professora de geografia que dava 45 minutos de aula, tem até um programa que passou do Globo Educação que eu participei, e meus alunos lá falam, né? Eles registraram isso que eu falava de blocos econômicos, de tigres asiáticos, mas eu falava 45 minutos. E naquela época, que eu comecei muito cedo, tá, gente? No pré, a dar aula, os alunos ouviam 45 minutos, né? Hoje eles não têm mais essa questão, né? Então, assim, então eu tive que me adaptar a essas gerações pelas quais eu já passei. A gente também costuma muito usar o termo de que o aluno é nativo digital. Ele é nativo digital, mas ele não é fluente digital. Então, a gente está vendo aí, ó, esses dias todos aí, da pandemia, eles estão com o celular na mão, mas nem sempre o celular é utilizado com fluência, né? Se vocês pedem para eles fazerem algumas integrações aí, eles estão tão perdidos como nós, professores. Então, assim, a gente tem que também abaixar um pouco essa bola de falar assim, o aluno é nativo digital. Ele consome tecnologia, mas nem sempre ele sabe usar a tecnologia para os fins que são necessários, tá? Então, é um pouco isso. Essa autonomia, ela está sempre sendo ali observada por um olhar sensível e atento do professor. Não sei se eu respondi, Cris, a sua pergunta. Gostaria de fazer, primeiramente, parabéns, né, pelo ATPC. Gostaria que você desse alguma dica, né? Não vão ter professores coordenadores assistindo, gestores, né? Alguma dica, como ajudar eles, você como coordenadora pedagógica, né? A implementação dessa gamificação, tá, na escola, e se tem alguma armadilha, quando se fala em gamificação, que naturalmente eles acreditam que está fazendo certo e acaba fazendo errado. Se existe algum ponto que você pode destacar, um exemplo. Tá. Muito obrigado. Olha, obrigada, Elton, né? Obrigada, Elton, pela pergunta. Eu acho que, como eu falei já, comece pelo simples. Você também não precisa fazer uma gamificação que tem todos os elementos, né? Pode gamificar um formulário, como eu falei, pode fazer uma caça ao tesouro na escola. Se eu quisesse começar, eu começaria construindo uma história com eles, pedindo para eles falarem sobre um desenho, fazer o desenho desse desenho, começa a construir a história desse desenho e depois pede para eles construírem pistas sobre isso, com eles mesmos, sabe, assim, no sentido de ir aprendendo com o aluno. Comece por aí. Aí insere um conteúdo, como esse professor que usou os formulários fez. Então, assim, como eu falei, não precisa fazer um grande projeto. Comece com uma aula com 20 minutos, com uma coisa dentro da sala mesmo. Então, passos lentos, passos pequenos, e sempre pensando nessa
história. E para construir a história, os alunos são muito mais criativos que nós, porque eles não estão apegados com o que está certo, com o que está errado, né? Eles ainda têm essa espontaneidade. Agora, uma coisa que eu sempre alerto quando as pessoas vão trabalhar com gamificação, e que é muito vendido, né, como gamificação, é a questão de ranquear, de colocar pontuação, de colocar primeiro, segundo, terceiro lugar, nivelamento. Isso é algo que eu refuto bastante em gamificação, não seria gamificação. É colocar muitas instruções para uma atividade. Às vezes o professor, na necessidade de controlar a disciplina, na necessidade de ter esse controle que é inerente a nós, né? A gente precisa ter esse controle muitas vezes, eu acabo dando muita instrução, e às vezes uma atividade que era para ser lúdica, uma atividade que era para ser leve, ela vem cheia de instruções, ou coloco textos enormes. Então, assim, com crianças com dificuldade de aprendizagem ou de leitura, sempre substituir textos por ícones, por imagens. Então, essas questões, elas são importantes. Então, 2 pontos que eu teria cuidado, com o ranqueamento, de não transformar a gamificação em disputa, e a questão de instrucionalizar tudo, né, de ter muita instrução. Outra coisa também que é um errinho, mas tudo bem também, vai fazendo parte do processo, de confundir jogos, confecção de games com gamificação. O game, ele é um produto fechado, então ele tem começo, meio e fim, eu apresento para o aluno, ele joga, se diverte ou não. Agora, a gamificação, ela é mais aberta, ela prescinde dessa experiência, dessa narrativa, ela usa elementos dos jogos para construir uma estratégia didática. E o jogo pode estar dentro também da gamificação, tá? É isso. Eu quero agradecer, porque você colocou aqui a possibilidade de um trabalho voltado para uma educação diferenciada, com possibilidade de ser realizada à distância, devido a esse momento que a gente está em pandemia. E eu achei muito interessante também a possibilidade de devolutiva, né? Nós estávamos aqui realizando os nossos monstrinhos, né? Com a intencionalidade que você colocou para a gente, respondemos um formulário, e depois dessa resposta de formulários, você apresentou os nossos monstrinhos que nós fizemos agora, né? Então, a utilização de ferramentas que possibilitam a devolutiva para o aluno. Então, cada um na sua casa, mas a gente se sente conectado pela atividade que foi feita aqui em conjunto. A gente conseguiu compartilhar as nossas diferenças aqui, estando junto nesse momento. Eu quero agradecer bastante essa possibilidade, essa colocação dessa proposta, porque a gente fica meio que acreditando que isso não seja viável, e é isso que junta o professor com o aluno e possibilita essa conexão de perceber que a gente está trabalhando em conjunto, e não o professor separado do aluno, né? Eu gostei bastante. Obrigada, viu, Gislaine? E depois o professor pode até mostrar aquela outra parte do formulário, que tem os gráficos, quantos monstrinhos são amigos, quantos tem, e aí que talvez seja sacada para trabalhar com competências socioemocionais. A gente tem aqui tantos monstrinhos que querem mudar o mundo, a gente tem tantos monstrinhos que são sensíveis, né? E aí vocês percebem que o sensível, ele pode ser tanto que gostou muito, como o que é crítico. E aí a gente não chama ele de crítico, a gente chama ele de sensível. Então, assim, abrir todas essas possibilidades, né? Eu queria agradecer muito, Ana, pela pergunta. Essa atividade com os QR Codes eu faço a gente cria muitas atividades juntas, que a professora Paula Carolei, quem quiser também conhecer mais sobre a gamificação, ela tem vários textos sobre isso. Então, assim, a gente constrói bastante coisa juntas, né? Então, fica aí a dica, né? Se alguns mais professores quiserem material, eu deixei no final da apresentação, posso disponibilizar depois a apresentação para vocês com esses links, tá bom? Parabenizar, né? E agradecer, expressar nosso profundo agradecimento por você compartilhar conosco suas experiências, seu conhecimento. O processo de implantar a gamificação é desafiador. No entanto, você tornou esse processo de maneira tão simples, tão clara, que deve ter inspirado muito nossos professores, tá? Então, nosso profundo agradecimento por essa pessoa
tão simples, tão conhecedora, tão acolhedora como você foi. Excelente professor e profissional. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Eu me empolgo muito com essas experiências, foi um desafio. Essa experiência ela foi concebida para o presencial, para ser feita numa palestra com 100 pessoas, né? E eu aceitei aí o desafio de vocês de transformá-la num formato também remoto. Eu estou muito feliz de ter conseguido. Assim, espero, né, que vocês tenham gostado. E são esses desafios que a gente se coloca que vão fazendo a nossa profissão fazer sentido, né? Se a gente não se aceitar os desafios, e educação sem desafio não faz sentido, né? A gente está aqui para desafiar o mundo e ser desafiado. Muito obrigada, tá bom?